Qual foi o jogo que o Carille estreou pelo Vasco, hein? O Vasco estreia na temporada contra o Nova Iguaçu e depois joga contra o Bangu. Eu acho que ele não estreia, ele estreia contra o Madureira, não é isso? Jogo contra o Madureira fora de casa. Que eu tava nesse jogo, foi em Manaus esse jogo, não foi? Eu tava nesse jogo. O Carille tem jogos até o jogo do Cruzeiro, não é isso? Que foi o último jogo dele. Isso. Vocês sabem quantas vezes o Fábio Carille, que eu não acho o melhor treinador não, tá? Perdeu 2 vezes seguidas como treinador do Vasco? Nenhuma. O Carille nunca empilhou 2 derrotas seguidas. Nunca. Nunca. O Diniz está cansado de empilhar, tá? Como o Felipe, quando foi treinador, empilhou um monte de derrota seguida também. Um monte de derrota seguida. Sou fã do Carille, não quero o Carille, não gosto do Carille. O time jogava mal contra o melhor jogo foi o dia que ele foi demitido contra o Cruzeiro. Mas é um futebol um pouco mais Mano Menezes, assim. O que a gente está precisando no Vasco, Cerdeira, talvez seja um pouco mais desse pragmatismo, um pouco mais desse lúdico, sabe? Dessa coisa, como disse o Jean, esse jogo de hoje do Vasco me lembrou o jogo do Juventude, que o Vasco perdeu 2-0, igualzinho. O Vasco tocou 832 vezes na bola. Muita posse de bola. Igualzinho. Mas só para trás e para o lado. É isso aí. E tomou 2-0, igualzinho aquele jogo. Oi. Só para confirmar o que você falou, por exemplo, o Carille foi demitido no jogo do Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro, lá em Uberlândia. Depois o Vasco empatou com o Operário 1-1, já com o Felipe no comando, e aí o Vasco empilha 5 derrotas seguidas. Palmeiras, por 5. Não, 4, perdão. Palmeiras, Porto Cabedelo e Vitória. 3 derrotas seguidas com o Felipe. E a quarta com o Diniz, 1-0 no Lanús. E depois o Vasco ainda tem 2 derrotas seguidas para Botafogo na volta depois do Mundial e para o Independente Del Valle por 4-0. E depois mais 2 seguidas também. Juventude e Vasco. E agora essa sequência aí de 4 derrotas seguidas. Juventude e Corinthians. E o Carille, que eu volto a dizer, não é um treinador dos meus sonhos, não quero ele no Vasco. Mas o Carille, pelo menos, Cerdeira, me parecia como o próprio Paiva. Eu acho que o que está faltando ao Diniz é pensar, como disse o Jean. Acabei de ler o tweet do Jean aqui. Gente, fazer o simples, cara. Onde é que ele perdeu a mão, gente? Papai do céu já deu a ele várias oportunidades. Olha, esse é o time que você tem que botar e é dessa forma que você tem que jogar. Porra, e ele muda o negócio. Porque até me escreveu aqui um rapaz, eu tenho que ver aqui, acho que foi o eu tenho que ver. José Roberto, amigo meu que mandou aqui, falou assim para mim, desde que o Diniz fez aquela suruba no jogo do São Paulo, parece que os jogadores perderam a confiança. Que ele mudou o volante, botou o zagueiro, botou o centroavante de ponta, botou o goleiro de zagueiro. Parece que o time perdeu a confiança nele, cara. Porque os caras estão entrando perdidaço. Perdidaço. Tá todo mundo... Porra, assim, não sabe o que fazer com a bola, sabe? Cedeiro, eu queria a tua opinião. O pessoal reclama que às vezes, pô, você começa com o Jean, com o Emerson, pô, tinha que começar com o Cedeiro. Me perdoe, Cedeiro. Vou corrigir esse erro. Sua opinião, por favor, depois desse vexame, mais um, né, do Vasco contra o Grêmio. Boa noite, Cedeiro. Bom, se é que a gente pode considerar uma boa noite, né? Mas o assunto está, assim, bem dissecado, né, Flávio? Porque não tem muito o que acrescentar. Porque no primeiro tempo o Vasco teve 2 finalizações. Aquela cabeçadinha do Puma, sem ângulo, e o chute do Piton, que triscou lá em alguém e foi para escanteio. E no segundo tempo a cabeçada do Verratti, que poderia ter entrado, que o goleiro nem foi na bola, e o chute do Ryan, que o goleiro fez uma defesa. Foi isso que se resumiu o que o Vasco apresentou. E agora fica uma coisa assim estranha, porque o Vasco tem uma posse de bola grande, cara. Mas só que é toque para trás e para o lado, é para trás e para o lado. Parece que os jogadores, parece aquele jogo de totó, né? E fica todo mundo assim na sua posiçãozinha, e aí um fica tocando para o outro e a coisa não evolui. E a primeira opção sempre é voltar a bola, não é tocar para frente, é sempre tocar para trás ou para o lado. E o Vasco não evolui. Agora, como é que o Vasco conseguiu fazer tantos gols, cara? E o time é basicamente esse que... Quer dizer, o Tietchan não está numa boa forma, não, numa boa fase, não está. Mas quais as opções que o Vasco teria? Botar o Thiago Mendes. Aí você faz um meio-campo ali com o Thiago Mendes e Barros. Vai acrescentar alguma coisa? Eu não sei, eu tenho dúvida também. Porque qual seria a outra opção? O Cocão no lugar do Tietchan aqui? Quer dizer, aí o Vasco teve que
improvisar o Hugo Moura mais uma vez, né? Foi obrigada pela falta do Cuesta. E o que eu acho que o Diniz está exagerando na insistência é com o Verratti, cara. Porque realmente o Verratti entrou numa, foi até o teu comentário, uma das coisas que você falou, Flávio, que o Verratti, bom, ele tem que tentar defender porque atacar ele não está conseguindo. Então ele tem que aparecer para o time, para o Diniz, defendendo. Só que isso foi até um comentário do Júnior, eu falei isso aqui já tantas vezes, que o Verratti se desgasta tanto defendendo, que na hora de atacar ele está sem perna, está sem oxigênio, porque ele não consegue, cara. Porque ele só defende. Várias vezes ele ficou na intermediária do Vasco. E aí quando o Vasco recuperava a bola, não tinha ninguém na frente para segurar a bola um pouco. Não tinha. O Júnior até comentou isso numa intervenção lá. Então, não sei, parece que o Vasco desaprendeu, cara. Os jogadores, eles não estão se movimentando para dar opção. Talvez a falta de confiança, esse número grande de derrotas, principalmente em casa, acho que os jogadores perderam a confiança e não estão querendo muita responsabilidade. Não porque não querem jogar, a meu ver. É porque eles não querem arriscar. Então eles ficam tudo presos, parece jogo de totó, né? Eles ficam presos nas posições e não arriscam nada. Não fazem uma jogada, não dão um lançamento, um passe certo entre os zagueiros, por exemplo. Aí fica o Robert Renan, que é o zagueiro, o maior zagueiro do mundo, passando bola. Ele acha que ele acreditou mesmo nisso. Ele acha que é o Gerson, o cara tinha de ouro, então ele não acerta mais um passe. O Nuno cisca. Quando tem que dar um passe importante, ele erra. Quer dizer, então o Vasco desandou, cara. Agora, a esperança é que, com a volta, né, pelo menos do Andrés, do Cuesta e do Paulo Henrique, o Vasco se apresente melhor. Agora, esse jogo em Salvador é um jogo muito complicado. Aliás, muito complicado. E o Bahia vai querer ir afora também, porque perdeu em São Januário, está precisando vencer também. Vai ser um jogo muito difícil e pode ser mais uma derrota. O Vasco, essa rodada, já pode ser o 14º colocado, né? Então tem que ligar. Eu acho que a luz amarela já está ligada. A gente não quer pensar na parte lá de baixo, o Jean fica muito pau da vida, mas o Vitória é um time enjoado, conseguiu empatar com o Palmeiras hoje, é um time enjoado, né? Tem jogo acho que com o Sport que eles jogam, tem jogo com o São Paulo, que também é um time que não tem tanto brilho assim. Então o Vasco tem que, né, acender a luzinha amarela. É bom porque não dá para achar que tá tranquilo, não. Para mim não tá tranquilo, não, até pela cabeça do jogador. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.